Vamos ler hoje nas nossas Bíblias, no livro de Josué, capítulo 1, do verso 1 a 9. Josué, lá no Velho Testamento. Nós vamos ler esses 9 versículos que fala assim: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar, ajudante de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puser os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá desde o deserto do Líbano e do grande rio o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Aí está falando da Josué. Nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Muito bem. O povo de Israel, como vocês sabem, havia saído do Egito, passado o Mar Vermelho, peregrinado pelo deserto, e de repente ele chega num ponto decisivo da sua peregrinação, mas o grande líder que eles tinham, Moisés, havia morrido. E ali eles chegaram num ponto que para eles seguirem, precisavam de um líder e precisavam passar o Rio Jordão, que era o grande obstáculo que estava na frente deles. E enfrentar ainda os grandes desafios que era para conquistar a terra, né? Então, o povo certamente poderia dizer, poxa, se Moisés estivesse aqui, ele ia fazer a mesma coisa que fez lá no Mar Vermelho, que a gente sabe que aconteceu, e ia fazer aqui, o rio ia se abrir. O povo precisava de um líder, então. E certamente todos eles estavam temerosos, assim, com a situação. E Josué, como diz o texto, ele, dependendo da tradução, ele era auxiliar, ajudante de Moisés. Mas ele certamente via como Deus agia com Moisés, ele via como Deus falava com Moisés, como Moisés falava com Deus, como Deus era próximo, né? E ele era uma pessoa um pouco distante dessa situação. Mas ele ainda não sentia aquela autoridade, pelo que dá para entender aqui. Até que Deus, no momento certo, ele veio falar com Josué. E aí que começa esse texto. Então, ao falar com Josué, Deus primeiro deu-lhe uma missão, deu-lhe um propósito, deu a ele uma responsabilidade. Ele disse assim: meu servo Moisés está morto, agora, pois, você e todo esse povo prepare-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que estou para dar aos israelitas. Você e todo o povo se prepare. Aí, para que Josué se sentisse mais fortalecido, ele reiterou a promessa que tinha feito ao povo. Como prometia a Moisés, no verso 3, ele diz assim:
todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Então, gente, aonde vocês quiserem colocarem os pés, será de vocês. Eu estou dando autoridade, eu estou cumprindo a minha promessa, e vocês têm que superar os obstáculos pela frente. Eu vejo por aí muita gente falando que Deus dá promessas e aquela coisa toda, mas este ensinamento, justamente, nós saibamos que as promessas de Deus não dependem só dele, não. Então, diz aqui, ó, essa aqui, todo lugar de puser os pés eu darei a vocês, mas esse pôr o pé lá, você tinha que passar o Rio Jordão, você tinha que enfrentar os exércitos das cidades que tinham que você defender, e os povos que você defender, tudo isso. Você tinha que conquistar. Conquistou, é seu. Claro que Deus era com eles, mas colocar o pé, tem gente que chega lá, acha que ela vai sair caminhando e marchando e volta disso, daquilo, fazendo, achando que isso aí é a coisa mais fácil que tem. Não. É conquistado aqui, está dizendo. Deus também mostrou os limites. Ó, não te dei tudo, não. Não te dei tudo que vocês quiserem. Existe um limite para o que eu vou fazer com vocês. Seu território, no verso 4, estenderá do deserto do Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos Hititas até o mar grande do no oeste. Tá, deu limite. Agora, ele começa a dar autoridade a Josué. Então, já colocou algumas regras, né? Disse para eles, ó, você tem uma missão agora, vocês têm uma promessa, eu vou dar assim, ó, os limites que vocês vão buscar são esses, e eu vou, agora, ele chega assim, ó, no verso 5, ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com vocês, nunca o deixarei e nunca o desampararei. Ele não está dizendo aqui que você nunca sofrerá. Veja bem, assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Tem gente que também fala, ensina, como se a pessoa estando com Deus, a pessoa sendo convertida na sua igreja, nessa ou naquela, ela não tem mais problemas. Não. Ela tem uma forma diferente de lidar com os problemas. Com Deus é diferente, como diz aquela, nós lemos semana passada, diz uma música, com Cristo no barco tudo vai muito bem, né? Então é isso, mas não quer dizer que você não enfrente problemas e dificuldades e desafios, né? Aí, Deus deu autoridade, ó, ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida, assim como eu estive com Moisés, estarei com vocês e nunca deixarei nem abandonarei. Assim, investiu, né, de autoridade, de poder sobre eles. E aí, então, que ele colocou o ânimo. Estão vendo que tem uma sequência de como fazer isso. Ele colocou o ânimo. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus pais. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi. Tá certo? Então, ele disse assim, você vai ter que ser forte, vai ter que ter coragem, porque senão não vai dar certo. E aí ele começa agora a colocar as condicionantes, porque até aqui tá tudo maravilha, como todo mundo normalmente já ouve. Aí ele começa a colocar umas condições aqui. E ele diz assim, no verso 7, somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Obediência. Certo? Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Você percebeu? A missão, a promessa, o limite da bênção, o que era bênção, deu autoridade, deu ânimo, tá bom, agora eu vou dizer para você, só que é o seguinte, tudo isso aqui depende de você ser fiel, obedecer, olha bem, tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o teu servo Moisés, toda
a lei, que o meu servo Moisés ordenou a você, não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que, você já sabe o que serve isso, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Então, aqui está, né? E ainda vem lá, ele falou, obedecer, e agora vai dizer, manda falar também, manda viver, manda pregar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então, veja bem, tem aqui, primeiro ele fala em obedecer para ser bem-sucedido. E agora fala, também você vai ter que falar, vai ter que viver, vai ter que meditar, vai ter que se relacionar, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Só então. Você veja, Deus dá a Josué uma tarefa pesada. Substituir Moisés, que tinha toda a liderança. Certamente ele viu que Moisés sofreu na mão daquele povo, né? Aquele povo reclamava, aquele povo chiava, aquele povo blasfemava, ele viu tudo isso, e agora estava sobre os ombros dele. Mas Deus disse assim, não tem problema, eu vou com você, eu sou contigo, igual fui com Moisés. Mas só vai ter um detalhe, ó. Você tem que obedecer toda a lei. Tudo isso aqui, tá vendo as regrinhas aqui, ó? As regras aqui, você tem que obedecer essa lei. Não sai nem uma letra para lá, nem para cá. E aí, assim, e também não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e noite. Durma pensando nisso. Viva isso. Respira isso. Acorde com isso. Obedeça e viva em função disso. Proclame aos outros, fale para o povo, ensina o povo sobre isso. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. E ainda, para fechar, ele deu mais uma vez um estímulo, um ânimo. Não fui eu que ordenei a você? Parece que Moisés, o Josué estava meio assim, meio assustado, né? Às vezes. Quer dizer, não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Se você perceber, por 3 vezes, Deus vai falando as coisas para ele, vai dizendo, seja forte e corajoso. Não desanime. O Senhor é contigo. Deus é com você. Então, e hoje, às vezes, nós estamos vivendo um tempo que as pessoas só lê essa parte, ou seja, forte e corajoso, porque eu sou contigo. E aí você vai lá e é forte, e acha que é forte e corajoso, e as coisas não dão certo. Então, ao ler esse texto hoje, eu sei que muitos de nós estamos em momentos difíceis na sua vida pessoal, no seu trabalho, na sua família, muitos com perdas de pessoas, outros perderam emprego, outros perderam oportunidades, outros tinham planejamentos que foram embora, a viagem acabaram, o casamento que adiou, e assim por diante. Então, cada um tem seu grau de dificuldade, cada um tem suas lutas no dia. E às vezes, por mal aprendizado, que a palavra de Deus diz, como vencer com Deus, ele está apanhando da vida, achando que Deus não está cuidando dele, achando que Deus não está com ele. Não. É você, às vezes, que está fazendo as coisas não na sua integralidade, o que precisa ser feito para alcançar, para vencer esses desafios. E aí, algumas lições eu quero tirar agora que nós aprendemos com isso, que nós podemos aplicar, né? Vamos falar primeiro do âmbito humano, né? A prudência, a sabedoria e a consciência do seu papel. O que quer dizer isso? Josué, depois que Deus falou para ele assim, ó, eu vou ser contigo, vocês vão vencer, né? Vocês vão vencer a batalha, vocês vão conquistar a terra, onde você pôr o pé será vosso. Se ele pegar só as frases boas ali, né? Igual muitos querem fazer, ele pegaria assim agora e saía feito doido para atravessar o rio com o povo.
Então, Josué não fez isso. Se você depois tiver calma e paciência e ler a sequência desse texto no capítulo seguinte de Josué, o seguinte do capítulo 1 e os demais, você vai ver que ele planejou e chegou para o povo e falou: gente, arrume as coisas, arrume mantimento, porque daqui 3 dias nós vamos atravessar o rio, nós vamos entrar lá. Então, deu um prazo, planejou e foi passando orientação a cada pessoa o que queria fazer, né? E como eles iam agir. Uma coisa muito bacana também que eu vi aqui, que ele apesar de ser aquela pessoa que assumiu um cargo importante de liderança ali, ele teve o cuidado de honrar e demonstrar sua lealdade a Moisés. Lá no verso 13, diz assim, depois do texto que nós lemos, diz assim: lembre-se da ordem que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês, quando o Senhor, seu Deus, prometeu descanso e dar a vocês essa terra. Então, ele estava falando: gente, eu estou aqui, mas não esqueçam tudo que Moisés falou, tudo que nós devemos fazer. Então, vamos seguir cada um desses passos, né? Aí ele preparou provisões, instruiu os guerreiros que deveriam ir na frente, que as mulheres e crianças para onde deveriam ir, e planejou tudo, né? Aí ainda pegou e mandou espiões para ir lá olhar o que estava acontecendo lá na terra, para trazer alguma coisa, para que eles não tivessem nenhum risco. Aí eu fico pensando, todo esse cuidado aqui de Josué, será que nós temos hoje na nossa vida, no momento que nós estamos vivendo, nas coisas que nós estamos fazendo? Ou nós estamos, quando Deus ouve alguma coisa assim, às vezes aquela profetada, aquela coisa assim, a pessoa fala, você sai fazendo, não é assim. Muitas vezes as pessoas estão ansiosas, as pessoas estão, como eu posso te dizer, afoitas por querer as coisas. Ao menor sinal que nem seja Deus, às vezes, ela já sai fazendo, porque Deus me falou, e depois dá tudo errado, ela vai culpar Deus. Não. Deus, ele fala de uma maneira correta, né? Ele fala de uma maneira maravilhosa para nós, só que nós temos que fazer a nossa parte bem feita, né? Se você olhar aqui, Deus fez olha, ele fez uma rotina. Você tem uma missão, você tem o que fazer. Você tem a promessa de Deus, mas você tem também os limites do que Deus te dá, porque a vontade dele é o limite. Porque se Deus não dá nada mais para nós do que a sua vontade, porque tem coisas que se ele der, vai ser pior. Você não dá uma faca afiada para uma criança. E Deus, às vezes, vê que nós não estamos preparados para determinadas coisas, então ele põe limites nas coisas que ele vai nos dar. Ele dá limite naquilo que nós pedimos. Porque se Deus desse para nós tudo aquilo que nós pedimos a ele, esse mundo estava destruído. Tinha gente que ia estar no trânsito, ia virar uma metralhadora ambulante, porque cada um que não desse sinal para entrar, ele ia metralhar. Ó Deus, metralha isso ali, faz aquilo lá. Então não é assim. Deus é sério. Aí, depois da autoridade, dá o fortalecimento, ele fala as regras. Obedecer, ser fiel, ser cuidadoso, prudente, né? Não se apavore. Olha aqui. Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime. Seja equilibrado. Sabe? Às vezes tem coisa que tem que persistir, né? Pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que andar. Sabe? Então, quando nós vemos isso, entendemos que no âmbito material tem algo que é nosso. Porque só existe uma pessoa capaz de impedir a bênção de Deus na sua vida. Você. Você pode estragar. Mas como assim? Pode estragar? Pode. Eu conheço um casal que estava no paraíso e estragaram tudo. E o Deus é o mesmo, as regras mesmo. Tem mais outros, que não é nosso tema hoje, mas você pode, por atitudes erradas, por decisões erradas, por imprudência, por desânimo, por falta de persistência, por apavoramento, você pode jogar fora.
Você pode colocar, como diz o ditado, a carroça na frente dos bois e pronto, e acabar com tudo aquilo que o Senhor ia te dar. Pode sim. Eu já fiz isso na minha vida. Eu já fiz. E olha que foi coisa grande. Mas Deus, Ele não vai te condenar por isso. Só você vai perder a bênção. Naquela data, naquele momento, de repente ela vai embora. Agora, no âmbito espiritual, o que nós podemos aprender? Primeiro, que para vencer com Deus é preciso ter coragem. Mesmo Deus dando tanta autoridade a Josué, ele falou, seja forte e corajoso. Se Deus der tudo para nós, e nós formos uns molenga, uns medrosos, uns covardes, nós vamos deixar que a bênção vá embora. Nós perdemos. Deus falou, ele falou, se você olhar ali, seja forte e corajoso, está nesse texto, em 9 versos, está 3 vezes repetido. Seja forte e corajoso, isso depende de você. Você só precisa ser forte e corajoso. Que está comigo, deixe comigo. Seja forte e corajoso, obedeça, né? Seja obediente, fiel, fale, medite, viva a palavra que eu vou estar com você. Eu vou estar do teu lado. Mas você não precisa, não pode arredar o pé, você tem que enfrentar. E isso quer dizer, tem autoridade, mostra autoridade ao dar os seus passos, né? É preciso obediência, nós já falamos ali, é preciso ter fidelidade. O que é fidelidade? Manter-se firme, nem para a direita, nem para a esquerda. Tem gente que quer ser usuário de Deus, não é? Aí ele quer ser o seguinte, ó, eu venho, eu recebo e caio fora. Venho, eu recebo, caio fora. Não, não é assim. Deus quer filhos, Deus quer relacionamento. Deus não... Até pelo amor que ele tem, ele pode te abençoar e essa é a vontade dele. Mas quem toma o maior prejuízo em não estar com ele, sempre, é você. Quem toma o maior prejuízo num relacionamento medíocre com Deus, somos nós. Porque ele é como você, digamos assim, às vezes você tem uma Itaipu de energia na sua porta, mas você não liga na tomada. O que vai adiantar? Não vai sair do lugar. Então, esse relacionamento com Deus, com esse poder, o Deus Todo-Poderoso, depende de nós. Se você não estiver conectado na tomada, não vai ter energia. Aquela energia, fazendo uma ilustração com energia elétrica. Então, não adianta como que é essa ligação? Ser forte, corajoso, fiel, relacionamento com Deus, não ser um interesseiro que só quer as coisas para aqui, para a vida material. Então, quando você fala... Ele diz assim, é preciso fidelidade para ser bem-sucedido. Se não for nem para a direita, nem para a esquerda, será bem-sucedido. Não deixe de ter convicção em Deus. Como assim ter convicção? Você não vai só crer, você vai falar, você vai convencer as pessoas do poder da palavra e da lei que você obedece, do Deus que você serve. Vai e fala. Precisa de convicção. Não deixe de falar dessa lei. Só então você prosperará. Tem outra coisa. Deus é santo. Ele não se relaciona com base em situações pecaminosas. Por isso ele diz, vocês precisam se arrepender. Né? Arrependei-vos. Jesus veio aqui nessa terra e falava sempre, arrependei-vos, arrependei-vos, porque ele fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus mandou seu Filho para tirar o pecado, porque com o pecado não consegue se relacionar com Deus. A santidade de Deus é tanta que se não formos perdoados e resgatados e limpos pelo sangue de Jesus, nós não podemos se relacionar com Deus. Isso ele falou, e a santificação é um processo, não é que você tem que ser santinho. Você tem que estar no processo de santificação, de melhoras todo dia, dar um passinho a mais. Olha aqui, Josué 3, verso 5, diz assim, Josué, um dia antes de sair, mesmo tudo aquilo que está falando, um dia antes de sair para atravessar o rio, ele falou assim, Josué ordenou ao povo, santifique-se, pois amanhã o Senhor fará
maravilhas entre vocês. Santifique-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E é ainda preciso que a sua aliança, que a nossa aliança com Deus esteja em lugar principal, esteja em lugar relevante. Está lá em Josué 3, verso 6. E disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram para a frente. Olha que significado tem esse texto. Certamente estão levando a arca aqui e o povo estava na frente. Então, para passar a arca, para assumir o lugar dela, tinha que levantar. Então, essa é a nossa aliança com Deus. A arca, para quem não sabe, é o símbolo da aliança do homem com Deus, né? Então, do povo com Deus, de Deus, da presença de Deus com eles. Então, levantaram a arca, né? E foram para frente. Foram lá na frente. Quer dizer o quê? O que nos ensina? Primeiro lugar em nossa vida, para enfrentar os desafios, Deus tem que estar na frente. Levantar e colocar Deus na frente. Deus na frente. Feito isso, Deus age de forma extraordinária. Deus age assim, de maneira fantástica, dá sabedoria a Josué, ele já agindo como pessoa inteligente, né, com pessoa experiente, né? Ele era um auxiliar de Moisés, mas quando Deus estava sobre ele, ele começou a ter as decisões corretas. Deus dá autoridade a ele, honrando sua posição perante o povo. Lá no capítulo 3, verso 7 de Josué, diz assim: e o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saiba que estarei com você como estive com Moisés. Agora eu vi, hoje é o dia, você fez tudo certinho, você está caminhando bem da forma com que eu te ensinei, está sendo cuidadoso, em pouco tempo já vi que você está indo bem. Então agora eu vou começar a exaltar você à vista do povo. O povo vai ter respeito por você. Eu vou fazer com que você tenha relevância para esse povo. E que saiba que eu estarei com você assim como tive com Moisés. Para que ninguém ia falar assim, quando eu era com Moisés era assim. Não, eu vou fazer diferente. Né? Então ele fez tudo. Abençoou os espiões que foram lá. Deus providenciou acolhimento para eles. Eles se esconderam, depois tiveram orientação como sair de lá sem ser perturbado, tudo certinho, né? E aí, ponto, chegou o grande momento do grande desafio, da grande prova de Josué. Com a arca da aliança na frente, Deus para a correnteza do rio e eles passam para o outro lado, vitoriosos. Quando o povo viu aquilo, eles certamente regozijaram no Senhor, porque Deus tinha levado Moisés, mas dado um outro líder para eles. Deus estava com eles, Deus era com eles, e Deus era mais com Josué, era com Josué assim como era com Moisés. Deus deu a prova, fechando a correnteza do rio, fazendo com que ele pudesse passar a pés secos. Acabou? Não. Tem mais um detalhe ainda. Honrar ao Senhor pelas bênçãos que ele faz na nossa vida. Josué, Deus falou para ele, e ele, em obediência ao Senhor, instruiu 12 homens para pegarem pedras do rio. 12 pedras, um de cada tribo. Pegar as pedras lá do Rio Jordão e levarem para onde eles iam acampar, como um memorial ao Senhor, por tudo que ele havia feito. Eu vou repetir, não sei se você entendeu. José disse, bom, nós passamos agora, gente, olha, um de cada tribo, ele escolheu os homens, ó, você pega uma pedra desse rio e leva lá para o acampamento, nós vamos acampar.
que nós vamos fazer um memorial ao Senhor pelo que Ele fez por nós hoje. Eu lembro do Salmo 116, verso 12, que diz assim: que darei eu ao Senhor por tudo que Ele tem feito por mim? Ou por toda a sua bondade para comigo? Pergunta o salmista. Salmo 116, verso 2. Que darei eu ao Senhor? Meu querido, será que não temos sido aquela pessoa que pega a bênção e... Será que não devia ter gratidão a Deus eternamente por coisas que Ele já fez na nossa vida? Quantos rios nós já atravessamos, clamamos ao Senhor e Ele nos ajudou a atravessar, e nós passamos do outro lado e fomos embora. Cadê o memorial? O que é um memorial? É um lugar para você nunca mais esquecer das grandes coisas que o Senhor faz por nós. Onde estão os memoriais na sua vida? Como você tem honrado a Deus pelo que Ele já fez por você? Por quantas coisas que Ele fez? Nós estamos aprendendo um processo de vencer na dificuldade. Estamos aprendendo aqui um processo de vencer desafios. Não é só, Senhor, peço oração para o pastor Johnny, para outro que ora, para a pessoa que vem de lá e ora e revela e não sei o quê. Não é só isso. Nós precisamos honrar a Deus por todas as coisas que Ele faz por nós e por aquelas que Ele não faz também. Porque as coisas que Deus não faz, você tem que aprender. Essas coisas que Ele não faz por nós são coisas que, pela sua vontade soberana, se Ele desse para nós, ia nos fazer mal. O não de Deus também é uma bênção. É duro dizer isso. Às vezes, Deus disse não para quantas famílias agora, que clamaram, choraram a Deus por a cura, por uma... Deus disse não, eu vou colher. Só Ele sabe a razão. Às vezes as pessoas falam, não, foi Deus que quis, e não sabe nem o que está falando. Mas Deus, Ele de maneira extraordinária, nos ensina que o não dele também é uma bênção. Aí você está aí pensando, talvez nós pensamos lendo esse trecho, falando, nossa, é só ser forte e corajoso? Nossa, eu tenho coragem, Paulo. Não. Porque hoje seria só palavra de conforto. Também a verdade liberta. A verdade nos conforta. A verdade nos confronta. A verdade nos liberta. A verdade nos conforta, mas a verdade nos confronta. Eu não vou ensinar vocês pela metade, falar aquilo que às vezes muito nós queremos ouvir, aí você vai lá na hora da sua dificuldade e não alcança uma resposta de Deus, porque a resposta de Deus, se for de Deus, mesmo não, no seu coração vai ficar em paz. Mas às vezes nós podemos entender que Deus pode dizer não em coisas que nós queremos tanto. Quem não quer vencer essa pandemia? Quem não quer que ninguém mais seja recolhido, que ficamos... Mas quem é a nossa vontade? Nós temos desafios difíceis para chegar, para vencer desafios difíceis, nós também temos desafios difíceis para fazer. Nós, como ser humano. Nós temos que ter obediência, tem que ter renúncia. Você viu que se tiver que carregar pedra. Para honrar a Deus, se tiver que carregar pedra. E não é a pedrinha assim, não. Eles foram escolher os homens. Escolha os homens que possam. Ele falou, pegue e coloque nas suas costas pedras para nós fazer lá. Então, era pedra pesada. Ou você já jogou a pedra, nem quis. Quando viu que tinha que carregar pedra, falou, não quero, não. Esse negócio de igreja, esse negócio de servir a Deus, de estar lá, não. Eu quero que Deus me abençoe, eu quero que Deus me cure, que Deus me dê isso, que Deus me dê aquilo, que Deus me faça isso para o meu filho, faça isso para minha mãe, para minha sogra, só isso. Espera aí. Como você vai honrar a Deus por tudo aquilo que Ele fez? Como você vai fazer esse processo? Como você vai cumprir a lei? Como que você vai ter que viver
proclamar com confiança tudo que o Senhor deu, tudo que te ensinou. Josué atendeu ao Senhor. Cumpriu a sua parte, colocou Deus na frente de tudo. Até as águas se abrem. Se você fizer isso, se abre para você também. E eu queria encerrar aqui perguntando para você: o que você está colocando à frente que Deus não está operando os milagres na sua vida? Talvez aquele milagre tenha pedido tanto. O que está na frente? O que você colocou à frente? O que você colocou à frente? O que está na frente? Tem pessoas? Talvez seus desejos, sua própria vontade. Você quer que Deus faça a sua vontade, não você a dele? Ou eu? Será que muitas vezes eu não fico querendo que Deus faça a minha vontade, não aprendi ainda? Ou as pessoas estão à sua frente e você não tem vergonha de manter a tua aliança com Deus e passar por elas? E levar Deus à frente? Mas eu quero encerrar dizendo para você uma coisa tão simples, que arruma tudo que está para trás. Coloca Deus à frente de tudo que você aprende a vencer os desafios. Josué, ele teve que ter aquele papo com Deus assim, de todo dia. Amigo de Deus, relacionamento. E Deus ia dizendo: bom, tá, faz isso hoje. Ou Josué, faz aquilo. Faz aquilo. Até o dia que falou: bom, agora eu vou mostrar para esse povo que eu estou com você assim como estava com Moisés. Então agora vocês vão te ver diferente. E tá. E aí ele vai lá e chega de repente, e colocando Deus à frente. A aliança dele do povo com Deus à frente. O rio se abre. Eles honram a Deus e começam a pisar nas fronteiras das promessas de Deus, da terra que Deus tinha prometido a ele. Que Deus nos abençoe mais uma semana gloriosa. Que Deus te abençoe, você e sua família, e que o Senhor nos guarde, e que nós aprendamos hoje a vencer os desafios com Deus à frente. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.